Jean Willis. Boa noite a todas e todos vocês. Primeiramente, fora Temer. Obrigado. Perdoe-me se eu vou me repetir em relação à fala de Joana Mortágua, porque a fala dela é brilhante, tem um senso agudo da compreensão da realidade brasileira, um discernimento claro da política que a gente não vê, às vezes, até em colegas de parlamento. Então, de alguma maneira, há uma convergência nas nossas análises, talvez eu me repita em relação à fala dela. Quero agradecer muito ao Bloco de Esquerda a oportunidade de estar aqui, não só para discutir os rumos da esquerda no Brasil e na América Latina, mas, sobretudo, a oportunidade de falar sobre esse golpe contra a nossa democracia, que está sendo concluído por esses dias, né? Aliás, hoje, de ontem para hoje, o espetáculo no Senado, de certa forma, repetiu aquele freak show do dia 17 de abril na Câmara dos Deputados, com o senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, ontem, confessando publicamente tráfico de influência diante do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e sem que as televisões, sem que os jornais digam absolutamente nada. Chegamos, então, a um estágio kafkiano da política brasileira, em que um senador da República, presidente do Congresso Nacional, durante o processo de impedimento da presidenta da República honesta, confessa tráfico de influência na frente do ministro do Supremo Tribunal Federal e nada é dito a respeito. É uma grande oportunidade poder falar isso para a comunidade internacional nessa língua, na nossa língua, na língua que partilhamos. E isso não é pouca coisa. Já dizia o poeta que a língua é a pátria, a língua é a nossa pátria, e já dizia o compositor brasileiro, eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Então, é fundamental falar na nossa língua sobre o golpe para uma comunidade de irmãos e irmãs que possam nos ajudar doravante nos anos que vão seguir. O Brasil é um país complexo, com uma realidade bastante complexa, então é natural que também esse golpe seja complexo, tenha nuances de muita complexidade. Nós somos um país que vivemos mais de 3 séculos de escravidão de pessoas negras trazidas da África subsaariana e que moveram a nossa economia. Uma escravidão que caiu de podre e que, depois de caída, não foi substituída por um programa, por políticas públicas de inclusão da população negra e afrodescendente no mercado de trabalho e políticas que não garantiram, não existiram políticas que garantissem a essa população o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à cultura, o acesso aos direitos sociais. Nós somos um país que vivemos mais de 20 anos de ditadura militar, uma ditadura sangrenta, uma ditadura violenta. E essa ditadura ela foi implementada justamente quando apareceu uma figura pública querendo implementar reformas políticas profundas que transformariam o Brasil nos próximos anos, nos anos seguintes. E as elites, as oligarquias políticas no Brasil, elas trataram de dar um golpe naquele momento através dos militares e impediram essas reformas. E seguimos, portanto, com mais de 20 anos de ditadura militar. Quando conquistamos o direito a votar para presidente através do movimento das Diretas Já, quando conseguimos uma Assembleia Constituinte que resultou numa Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88, iniciamos um ciclo chamado de Nova República. Um ciclo que só foi representar alguma mudança para o país quando Fernando Henrique Cardoso entra na presidência da República e faz 2 mandatos sucessivos. De modo que eu posso dizer que, embora eu tenha dito aqui fora Temer, tenha nomeado um dos inimigos da República no Brasil, um dos inimigos da democracia e um dos inimigos de Dilma Rousseff, é importante dizer que esses inimigos eles têm nome, a gente pode dar nomes a todos eles: Michel Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves, José Serra, Gilmar Mendes, Roberto Marinho. Podemos dar nomes a essas pessoas, mas, na verdade, o grande inimigo de Dilma Rousseff é o dinheiro. O grande inimigo de Dilma Rousseff são as corporações comerciais, é a plutocracia brasileira. Essa plutocracia com quem Lula fez um pacto de conciliação quando
chegou à presidência da República. Aliás, chegou à presidência da República por causa desse pacto de conciliação entre classes. O Lula adquiriu um capital político nas sucessivas eleições em que ele veio como candidato à presidência da República e que saiu derrotado. Democrata, como sempre aceitou as derrotas e foi acumulando o capital político. Criou a Universidade Aberta, em que ele adentrou o Brasil profundo, conheceu a realidade do povo brasileiro, captou os anseios do povo brasileiro e pôde, ao fim e ao cabo, com esse capital político, chegar para as elites econômicas no Brasil, para as oligarquias políticas e dizer para essas pessoas que era barato cuidar dos pobres no Brasil. Essa expressão eu não estou inventando, é uma expressão que ele utilizou num dos seus memoráveis e históricos discursos. É barato cuidar dos pobres no Brasil. Ele convenceu as elites disso. E ele convenceu no momento em que os ventos da economia eram favoráveis ao Brasil. Sobretudo porque, sendo um exportador de commodities agrícolas, diante do crescimento da China, esses ventos nos beneficiavam. Lula deixou claro que as elites econômicas, que as oligarquias políticas não perderiam ao cuidar dos pobres, a dar o mínimo para os pobres. E ele conseguiu se eleger e fez 2 mandatos que, por incrível que pareça, mudaram profundamente o nosso país. É certo que o PT não fez reformas estruturais, reformas de base profunda, que eram aquelas que o partido prometia e que a esquerda esperava. É verdade. Mas o que o PT fez para o Brasil não foi pouco. Não foi pouco. 40 milhões de pessoas saíram da miséria, da extrema pobreza. 40 milhões de pessoas deixaram de passar fome. E fome não é o intervalo entre 2 refeições. E quem está falando é alguém em que toda a infância e parte da adolescência passou fome. Eu não conheço a fome por teoria. Eu não conheço a desigualdade por teoria acadêmica. Eu conheço na pele. Filho de uma empregada doméstica, de um pintor de automóveis alcoólatra, nascido no interior da Bahia, na periferia de uma cidade do interior da Bahia, abaixo da Candeia, eu conheci a miséria de perto e eu sei o quanto essas políticas do PT, as políticas sociais implementadas pelo PT e pelo governo Lula, foram importantes para o nosso país. Os governos Lula também promoveram a transformação na educação. Foram os governos que mais abriram instituições de ensino superior do que todos os governos anteriores a ele. Todos, desde a existência da República no Brasil. Abriu mais universidades, mais escolas técnicas. Foi o governo que aprovou, através da sua maioria no Congresso Nacional, leis e implementou políticas públicas de inclusão das pessoas negras, de pele preta, dos afrodescendentes na universidade, que buscou uma política de democratização da cultura. Isso representou uma transformação muito grande para o nosso país e as nossas elites toleraram essas transformações porque elas estavam ganhando, porque os ventos da economia eram favoráveis para o país, porque o Brasil foi transformado num país em desenvolvimento junto com a China, junto com a Índia, junto com o Irã, formando os BRICS. Aliás, a própria política externa implementada por Lula era uma política que, de certa forma, aproveitava os bons ventos da economia. E as nossas elites, as elites econômicas no Brasil, incluindo aí, claro, os latifundiários, os plutocratas de maneira geral, os industriais, aceitaram essas transformações porque essas pessoas estavam ganhando. Acontece que a crise econômica financeira, e é importante sempre dizer isso, não é uma crise econômica, é uma crise econômico-financeira porque estamos vivendo um momento de financiarização da economia no mundo inteiro e, portanto, de concentração cada vez maior da riqueza na mão de pouca gente. Essa crise econômica que afetou os países da Europa e afetou os Estados Unidos num primeiro momento, chegou ao fim e ao cabo no Brasil. O Lula dizia que nós seríamos atingidos apenas por uma marola, ele diria, não por uma onda. Uma marola atingiria o Brasil. A verdade é que não foi uma marola. A onda chegou ao Brasil, a economia começou a crise econômica começou a nos afetar e começou a nos afetar justamente no primeiro governo Dilma, em meados do primeiro governo Dilma. E as elites no Brasil começaram a se preocupar com isso. Há um ditado muito popular no Brasil que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a elite pensou assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Trata-se, portanto, da gente garantir os nossos privilégios. Precisamos garantir os nossos privilégios e passar a conta da crise econômica
para os pobres e para os trabalhadores. Não queremos pagar um centavo por essa crise. Embora as elites saibam que essa crise econômica tem a ver com os financistas, com os especuladores do mercado financeiro, portanto, com a elite econômica, ela não quer pagar a conta. Começa-se, então, um processo de descontentamento com o governo Dilma, que já não foi muito bem aceito por se tratar de uma mulher. Afinal de contas, o sistema político brasileiro sempre foi um sistema masculino, dominado por homens. E Dilma já era antipatizada por ser mulher e por ter reivindicado a marca de gênero no tratamento que ela exigia da imprensa e que ela exigia das autoridades. Presidenta em vez de presidente, gerando um debate inócuo no país em torno de se a palavra presidenta existia ou não existia, estava dentro ou fora da norma. Bom, esse movimento de descontentamento da presidenta Dilma era um movimento que, por conta da crise econômica, afetava sobretudo os mais ricos, a direita, porque no Brasil os mais ricos são sinônimo da direita. A nós da esquerda incomodava o estelionato eleitoral dos governos do PT, no que diz respeito a promover as reformas de base que tanto queríamos que fossem implementadas, que fossem realizadas. A reforma agrária, a reforma tributária, a reforma política, a reforma dos meios de comunicação social. Nós criticávamos os governos petistas por isso. E criticávamos os governos petistas porque nesse processo de conciliação, nessa coligação concreta que o PT fez para chegar ao poder, o PT se aliou com expressões da oligarquia política e, sobretudo, com uma nova força política em ascensão no Brasil, que é o fundamentalismo religioso. Para contrapor a antipatia da Rede Globo, a antipatia histórica da Rede Globo, que é a maior emissora de televisão do país, a mais poderosa delas, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, para contrapor essa antipatia histórica da Rede Globo em relação ao PT, o PT se uniu ao Edir Macedo, à Record e ao partido do Edir Macedo. Sim, no Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus tem um partido. E assim também outras igrejas também têm um partido, como a Igreja Assembleia de Deus, que é o PSC, o Partido Social Cristão. Então o PT decidiu fazer coligações concretas com esse partido para poder garantir a sua chegada ao poder e contrapor essa antipatia da Rede Globo e dos plutocratas que são aliados da Rede Globo, notadamente o Partido Democratas, os plutocratas do Partido Democratas, aliás, não sei por que leva esse nome, e do PSDB, o Partido Social Democrata Brasileiro, que é um partido que originalmente tem a mesma origem que o PT teve, sendo que o PT é um partido mais operário e o PSDB, na sua origem, era um partido mais de intelectuais, mas que, com o passar do tempo, se transformou bastante, esse partido, se aproximando demais da direita. Bom, então nós temos, essa aliança que o Lula fez e que garantiu seus dois governos, também foi repetida no governo Dilma. Então, o governo Dilma, os governos Lula e o governo Dilma continham em si mesmo os seus inimigos, ou os seus potenciais inimigos. Parte das oligarquias faziam parte desses governos. A diferença é que agora a Dilma enfrentava um cenário internacional de crise econômica. Em junho de 2013, os movimentos de esquerda, por conta dos estelionatos eleitorais do PT, começam um movimento. 4 movimentos, notadamente, deram origem às jornadas de junho de 2013. O primeiro deles foi o Fora Feliciano, que era um movimento, que teve origem nas organizações LGBTs, dos gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, e no movimento de mulheres, nos movimentos feministas. Esses movimentos fizeram por todo o país comissões extraordinárias de direitos humanos, passeatas, manifestações contra a presença do deputado pastor Marco Feliciano, do Partido Social Cristão, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Marco Feliciano era um deputado obscuro eleito por sua igreja, mas que ganhou visibilidade porque Eduardo Cunha, que nessa ocasião ainda não era presidente da Câmara dos Deputados, ele era só uma figura dos bastidores, que urdia nos bastidores, fazia os movimentos nos bastidores da Câmara, ele urdiu
a ida de Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, porque começava ali, já naquele momento, um questionamento sobre o que eram os direitos humanos, ou para quem deveriam ser os direitos humanos. Então, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, mulheres de uma maneira em geral, feministas e povo de santo, os adeptos de religiões de matriz africana, se unem num movimento chamado Fora Feliciano. Na sequência veio o movimento do MPL, o Movimento Passe Livre, em São Paulo, que era um movimento que questionava a mobilidade urbana e, portanto, o preço do transporte público em São Paulo. Um movimento que se repetiu em Porto Alegre. E, por fim, o quarto movimento era o movimento em favor da Aldeia Maracanã e questionava as obras da Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Esses 4 movimentos deram origem às jornadas de junho de 2013. No primeiro momento, esses movimentos foram criminalizados pela imprensa de uma maneira sistemática e deliberada. Todos os manifestantes eram tratados como baderneiros, eram tratados como terroristas, e a imprensa gastava tempo, horas no telejornal, mostrando quanto o movimento tinha depredado um ponto de ônibus ou a fachada de um banco. Em nenhum momento se discutia o mérito desses movimentos. Acontece que as elites econômicas do país viram nesses movimentos, originariamente de esquerda, a chance de desestabilizar o governo Dilma. Porque esses movimentos estavam descontentes com o governo Dilma, mas não pelos mesmos motivos que as elites econômicas estavam descontentes com o governo Dilma. Eram razões diferentes. Então, a Rede Globo muda a sua cobertura e passa a fazer o que eu chamei de cobertura convocação. Não se tratava mais de cobrir as manifestações, mas de cobrir as manifestações, dando ênfase de que elas eram manifestações contra o governo Dilma. E as pessoas são então incitadas a irem às ruas. E as ruas lotam de pessoas, com reivindicações legítimas, dispersas. Muitas reivindicações que correspondem à despolitização histórica da sociedade brasileira ou às ignorâncias que a sociedade brasileira tem em relação ao sistema político que não lhe representa. Essas manifestações, essa cobertura-convocação ganhou força também porque já havia uma transformação em curso decorrente das novas tecnologias da comunicação e da informação. A internet e as redes sociais mudaram a relação das pessoas com a informação, mudaram as relações das pessoas com a política e, portanto, com a representação política. As ruas lotaram de gente, de pessoas com reivindicações genéricas, mais saúde, mais educação, mais segurança pública. Mas as ruas foram lotadas também por uma extrema-direita que até então agia subterraneamente. Essa extrema-direita foi para as ruas pedir a volta da ditadura militar, pedir o banimento dos currículos escolares das questões de gênero, dizer que não há racismo no Brasil e dizer que o PT estava inventando a luta de classes e o PT estava dividindo o Brasil. Logo, os inimigos políticos do PT e os históricos inimigos da esquerda viram aí a chance de crescerem, e foi o que eles fizeram. Logo na sequência, nós tivemos as eleições municipais, ou as eleições gerais de 2014. Eleições em que grupos de extrema-direita foram financiados por partidos como o PSDB, como Democratas, como o PPS e por centrais sindicais como a Força Sindical de Paulinho da Força, que é deputado federal. Esses partidos e a Força Sindical financiaram grupos de extrema-direita que começaram um processo de difamação do PT nas redes sociais. Portanto, mentiras deliberadas eram espalhadas nas redes sociais, seja no Facebook, seja através do WhatsApp. Informações de que o filho do Lula era dono da Friboi, que é uma gigante da indústria alimentícia no Brasil, circulavam. As informações de que o filho do Lula era dono de um iate no valor de não sei quantos mil dólares começavam a circular. E isso começou a ganhar estatutos de verdade e vazar das redes sociais para a grande mídia. A grande mídia contratou também o seu exército, pronto para difamar o PT em todas as coberturas. Então, figuras ganharam muita relevância na imprensa, como Reinaldo Azevedo na Veja, que é um panfleto de extrema-direita, Marco Antônio Villa na Jovem Pan, que é uma emissora, uma rádio ouvida em São Paulo sobretudo, mas uma rádio de extrema-direita também. Esse processo difamatório começa a ser feito para e passo com uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público para investigar a corrupção na Petrobras, que é a Lava Jato. É importante dizer que os governos Lula e Dilma
deram ao Ministério Público e à Polícia Federal a autonomia que essas duas instituições nunca tiveram. O Ministério Público e a Polícia Federal nos governos Fernando Henrique Cardoso não tinham autonomia e qualquer processo de investigação contra Fernando Henrique Cardoso e contra membros do governo Fernando Henrique Cardoso eram arquivados por um procurador da República que passou a ser chamado de engavetador-geral da República, porque ele não levava adiante nenhuma das denúncias contra o governo Fernando Henrique Cardoso. Aliás, o governo Fernando Henrique Cardoso comprou o Congresso Nacional para aprovar a emenda que garantiu a ele a reeleição. Foi o mensalão de Fernando Henrique Cardoso e esse mensalão nunca foi investigado, ninguém nunca foi punido, ninguém nunca foi para a cadeia. Mas essas duas instituições começaram a empreender essa investigação. E essas instituições, elas são feitas de pessoas. Elas são feitas de pessoas que fizeram a mobilidade social. Elas são feitas de pessoas que consomem a mídia de massa. São feitas de pessoas que leem e se informam através dos jornais e revistas, que, como disse a Joana, pertencem a 7 famílias. Sempre foi assim. Inclusive, famílias que têm propriedade cruzada de mídia. São donas de TV, de rádio, de canais a cabo e de jornais e revistas. Algo absolutamente antidemocrático. Bom, a Lava Jato começa a se direcionar para punir, para identificar e punir os membros do PT envolvidos nesse esquema. E a imprensa se encarrega de fazer uma narrativa que mais confunde a opinião pública do que informa. Então, para o leitor médio, para o leitor medíocre, e médio e medíocre tem o mesmo radical, a corrupção passa a ser algo petista, feito por petistas e inventado por petistas. A corrupção sistêmica, larvar, histórica, que gangrena as instituições públicas no Brasil. A corrupção que sustenta o próprio sistema político, porque no Brasil o sistema político ele é constituído pela via da corrupção, pelo Caixa 2 e pelo financiamento privado de campanha. É a força da grana que dá a face do sistema político brasileiro. Essa corrupção passa a ser tratada como algo própria do PT. E uma onda de fascismo começa a emergir no Brasil, ao ponto das pessoas não poderem ir a restaurantes, porque eram insultadas em restaurantes, ofendidas, e mesmo na Câmara dos Deputados e no Senado, os grupelhos fascistas financiados pelo PSDB, pelo DEM, pelo PPS e pela Força Sindical, como grupelhos fascistas como o MBL, o Movimento Brasil Livre, e o Revoltados Online, eles entravam na Câmara dos Deputados e agrediam a nós, não só aos petistas, mas toda a esquerda. Então as narrativas começam a se misturar. Ao lado da narrativa da corrupção, mistura-se aquilo do qual a gente deveria se orgulhar do PT, que é justamente o combate à pobreza, o combate ao racismo, o empoderamento das mulheres, o empoderamento da comunidade LGBT. Essas duas narrativas começam a se misturar e, portanto, as forças conservadoras começam a dizer o PT não presta, só tem corrupto no PT, mas também o PT não presta porque agora tem pobre viajando de avião, o PT não presta porque agora tem negros nas universidades, o PT não presta porque agora as mulheres estão reclamando de assédio sexual. Imagina, nesse país, mulher nunca reclamou de assédio sexual. Agora elas estão reclamando. Vejam como o PT está destruindo a nossa nação, que sempre foi um paraíso. E que deixou de ser um paraíso por causa do PT. Segundo essa narrativa, o PT inventou, talvez, a própria escravidão. Nós nunca tivemos escravidão naquele país, né? Essas narrativas são sustentadas, pasmem, não só pelos grupelhos fascistas que operam nas redes sociais, mas por vozes que estão no jornal Globo, na Folha de São Paulo, na Veja, na Isto É, na Época, em todos os meios de comunicação. Chegamos então ao ponto em que a Dilma vence as eleições de 2014 por uma margem muito pequena de votos. Muito pequena, foram 4 milhões de diferença em relação ao candidato Aécio Neves, que era o candidato da plutocracia, das elites econômicas e, ao mesmo tempo, o candidato que estava flertando com a extrema-direita. As oligarquias e as elites econômicas achavam que o PT, nesse condomínio do poder, porque é isso, a nossa república, a nossa democracia, ela pertence a um condomínio de poderosos. O PT é o sócio minoritário desse condomínio e o sócio mais recente desse condomínio.
As elites econômicas acreditavam que a presença do PT nesse condomínio do poder prejudicava os seus interesses, porque, diante de uma crise, o PT, sendo um partido historicamente comprometido com políticas sociais, continuaria destinando recursos para políticas sociais. Políticas sociais na área de educação, de saúde, de moradia. E as elites não tinham mais interesse que esse partido permanecesse e que gastasse os recursos com essas políticas. Era importante fazer superávit primário para pagar juros e amortizações da dívida pública. Era importante dar mais desonerações para os mais ricos. Era importante repassar a conta para os mais pobres através de uma tributação sobre o consumo. E era, sobretudo, importante desobrigar os patrões, né, os empregadores, dos ônus empregatícios que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, exigiam. O PT era um partido, por ser dos trabalhadores, que prejudicava essa agenda. Então era importante tirar o PT. A plutocracia botou todos os seus recursos em Aécio Neves. Botou no PT também, porque os ricos, eles são espertos. Vamos apostar nos dois caminhos, porque vai que a Dilma ganhe. Então as empreiteiras envolvidas e investigadas pela Lava Jato botaram dinheiro tanto na campanha do Aécio quanto na campanha da Dilma. Óbvio. Mas eles acreditavam que Aécio venceria essas eleições. Estavam todos certos que Aécio venceria essas eleições. E Aécio perdeu as eleições por uma margem muito pequena de votos. Então nós tínhamos ali o primeiro personagem a entrar em cena. O mal perdedor, o ressentido, o playboy, que nunca trabalhou na vida por mérito próprio, mas que defendia a meritocracia. Era alguém que falava em meritocracia com a boca cheia, embora tenha tido o primeiro emprego aos 25 anos como diretor do Banco do Brasil, graças ao pai dele, Aécio Cunha, e graças ao avô, Tancredo Neves. Esse ressentido nunca admitiu ter perdido as eleições para Dilma Rousseff, as eleições de 2014. Então o PSDB começa um processo de questionar as eleições, a lisura das eleições. Pede uma auditoria das urnas para provar que houve fraude nas urnas. O curioso é que essas mesmas urnas deram ao governador de São Paulo, que é do PSDB, o mandato. Essas urnas deram a mim o meu mandato, deram a todos nós o mandato. Mas o PSDB decidiu questionar porque dizia que havia fraude nos votos da Dilma. Aliás, a auditoria foi feita e provou-se que não havia fraude nenhuma. Bom, nós tínhamos o primeiro personagem em cena, o primeiro nome próprio, Aécio Neves e o PSDB. O PSDB, então, precisava contar com alguém na Câmara dos Deputados que sabotasse o governo Dilma. E eles tinham essa pessoa, e essa pessoa se chamava Eduardo Cunha, que tinha um esquema de corrupção em Furnas, que é uma companhia de energia, e Dilma substituiu a diretoria de Furnas, interrompendo, portanto, o esquema de corrupção de Eduardo Cunha. Vem aí o segundo ressentimento. Eduardo Cunha se torna inimigo da Dilma e se dispõe a sabotar o governo Dilma. Ele engendra a sua eleição, ele se elege presidente da Câmara e começa a colocar em pauta, na pauta do plenário da Câmara, o que a gente chama de pauta-bomba. O governo tentava conter os gastos, o governo Dilma, para atender aos imperativos das elites econômicas e do mercado financeiro, contrariando a esquerda, claro, com essa postura, mas tentando agradar a direita. Ela tentava fazer isso e Eduardo Cunha impedia ela colocando pautas-bombas que mais onerava os gastos públicos. E, com isso, a Dilma perdeu a sua base na Câmara dos Deputados, a sua base no Congresso Nacional, e foi perdendo popularidade. E essa popularidade cada vez mais comprometida por causa das ações de difamação que circulavam nas redes sociais e a maneira como a imprensa tratava o tema da corrupção. Então, Eduardo Cunha é a pessoa que aceita o pedido de impeachment da Dilma e aceita no momento em que ele, nesse meio tempo, até aceitar o processo de impeachment da Dilma, Eduardo Cunha foi denunciado não pelo Ministério Público do Brasil, o Ministério Público Federal. Ele foi denunciado pelo Ministério Público da Suíça. O Ministério Público da Suíça foi a pedra no caminho de Eduardo Cunha e foi quem deu as provas ao Ministério Público Federal de que ele era corrupto, fazia evasão ilegal de divisas e lavagem de dinheiro. Então, diante desse escândalo, Eduardo Cunha colocou o PT contra a parede. Ou me protege, ou eu vou acatar o pedido de impedimento da presidenta, sendo que ele já vinha sabotando a presidenta Dilma. O PT, diante da pressão da esquerda e da pressão popular, e diante dos próprios escândalos cobertos pela imprensa, os escândalos da Lava Jato, o PT disse, não, nós não vamos protegê-lo,
nós vamos votar a favor da sua cassação. Então, Eduardo Cunha, como vingança pessoal e já nesse processo, aliado ao PSDB, acata o pedido de impeachment da Dilma Rousseff baseado numa falácia, a falácia de que Dilma praticou crime de responsabilidade, que eram as pedaladas fiscais. Esse processo foi elaborado por Miguel Reale Júnior, um homem profundamente ressentido com o PT, numa história pessoal com o PT, e por uma professora da USP chamada Janaína Pascoal, que recebeu R$40 mil do PSDB para elaborar esse parecer. O Eduardo Cunha acata o pedido de impeachment, instala a comissão especial e, portanto, chegamos nesse ponto em que estamos hoje com a presidenta eleita, democraticamente eleita, sendo impedida por um processo que aponta para um crime de responsabilidade inexistente. E o mais irônico disso é que essas forças políticas que decidiram derrubar, tirar o PT do condomínio do poder e que usaram o discurso de corrupção para justificar essa retirada, são forças político-econômicas profundamente comprometidas com a corrupção. Mas já não interessa mais a ninguém isso. Romero Jucá, senador da República, foi flagrado numa conversa com Sérgio Machado, em que ele diz claramente que eles precisavam retirar a Dilma, porque se ela continuasse ali, a Lava Jato chegaria até eles. Era, portanto, necessário tirar a Dilma. Isso está dito no áudio. Romero Jucá está preso? Não. Romero Jucá foi levado de maneira coercitiva pela polícia, como Delcídio foi, o senador Delcídio do PT? Não. Aécio Neves foi citado pelo menos 7 vezes por 7 delatores diferentes no processo da Lava Jato, senador da República. José Serra acabou de ser citado por um empreiteiro, também delator na Lava Jato, dizendo que recebeu 33 milhões em valores corrigidos, em Caixa 2, enviados para o exterior. José Serra é o chanceler interino do governo Temer. Não interessa mais que essas pessoas estejam comprometidas. Interessa que essas pessoas estão correspondendo aos interesses das elites econômicas no Brasil. E como as elites sabem que a democracia brasileira lhes pertence, que a república é deles, a elite pouco se importa que José Serra, Renan Calheiros, que Michel Temer, que Aécio Neves, que todos eles, Jucá, Sarney, todos, a cúpula do PMDB, a cúpula do PSDB, a cúpula do Democratas, estejam envolvidos em corrupção. Pouco interessa, já que eles vão implementar as reformas que a Dilma, de alguma maneira, se recusava a implementar de maneira profunda. E essas reformas implicam em repassar os custos da crise para os pobres, para os trabalhadores e desmontar a consolidação das leis do trabalho, que é a rede de proteção dos trabalhadores. Além disso, as elites querem um congelamento dos gastos públicos com saúde e educação. Então, também o governo interino de Michel Temer sinalizou que vai garantir esse congelamento por 20 anos de investimentos públicos em saúde e educação. E essa elite, essa elite também pouco se importa que esse governo, para conter a sua impopularidade, porque apenas 3% dos brasileiros conhecem Michel Temer, e apenas 6% dos brasileiros estão contentes com o governo interino. As elites pouco se importam que esse governo, para contrapor essa impopularidade e para conter uma possível reação popular, faça uso da violência, como fez agora nas Olimpíadas, retirando cartazes de Fora Temer das mãos das pessoas na frente das televisões. E para as televisões pouco importa que isso esteja acontecendo, que a sombra da intolerância e da violência volte a pairar sobre nós, já que esse governo está atendendo aos interesses das elites econômicas, e dessas elites econômicas fazem parte as 7 famílias que controlam a comunicação no nosso país. Então, estamos num momento dificílimo para todos nós, não só para nós, a esquerda brasileira, mas estamos num momento difícil para a população em geral. Não temos muita saída, não temos a quem recorrer, porque também o Supremo Tribunal Federal tem feito vistas grossas, como fez também. Claro que a composição era outra, mas fez também na época do golpe civil-militar que resultou na ditadura de mais de 20 anos. É importante para nós denunciarmos o que está acontecendo no Brasil para a comunidade internacional. É fundamental. Se algum alento nós temos lá dentro, é porque justamente a comunidade internacional e a imprensa internacional têm dado visibilidade a isso.
Se de alguma maneira nossos mandatos ainda não foram cassados, porque eles estão encontrando meio para cassar os nossos mandatos, no momento eu me encontro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, com um pedido de cassação do meu mandato por ter escrito no Facebook um texto em que eu denuncio os fundamentalistas religiosos no Brasil e seus discursos, responsabilizo eles pela desumanização da comunidade LGBT. Por incrível que pareça, eu estou no Conselho de Ética por esse motivo. A Câmara dos Deputados que vocês viram durante a votação no dia 17 de abril, dando aqueles votos bizarros, e que nos dias seguintes, muitos deles foram ou autuados ou indiciados, ou tiveram parentes presos pela polícia, é essa Câmara dos Deputados que deseja caçar a mim, um deputado honesto, intelectual e materialmente, por uma declaração no Facebook em favor das minorias. Então, é importante para nós que a comunidade internacional e a imprensa internacional esteja atenta e denuncie e pressione e não reconheça o governo interino e golpista. É fundamental. Esse governo ameaça a democracia brasileira, que já foi golpeada, e uma democracia ameaçada em qualquer parte do mundo ameaça a democracia em qualquer outro lugar. Qualquer pessoa que defenda a democracia em seu país tem que se sentir sensibilizada com os ataques à democracia em outra parte do mundo. Por isso, eu agradeço muito, muito ao Bloco de Esquerda por essa oportunidade de poder dizer isso para vocês, contar essa história para vocês. Muito obrigado.